perguntar: quantos de vocês que levantaram as mãos e desejam casar, que já leram a mensagem casamento e divórcio? Deixa eu ver, registra lá as mãos dos que já leram a mensagem casamento e divórcio. Casamento e divórcio, não basta ler uma vez, duas vezes, três vezes, você precisa de ler muitas vezes. É a primeira mensagem que você deve ler quando você pensa em casar. Porque casamento lavra destinos de família. E outra mensagem, eu vou perguntar a vocês que estão de pé. Escolhendo uma noiva, quantos já leram vocês que desejam casar? Não são todos vocês que ficaram de pé desejando casar, que já leram ambas as mensagens. A menina ali já leu, várias mãos, né, levantadas. Mas eu vou pedir a cada um de vocês, junto aos vossos pastores, tomam a liberdade de comissionar vocês para ler essas duas mensagens, para depois procurar um namorado, procurar uma namorada. E um conselho que eu dou, baseado na mensagem, é claro. Crente revelado casa com crente revelado. Moça cheia do Espírito Santo casa com rapaz cheio do Espírito Santo. Rapaz cheio do Espírito Santo casa com moça cheia do Espírito Santo. E se você perceber que ela não tem o Espírito Santo, ore por ela, para que ela seja cheia do Espírito Santo como você, para depois você dar um sim para ela. Você ore por ele, para que ele seja cheio do Espírito Santo, para depois você dar um sim para ele. E eu vou deixar de uma forma bem consciente. Na Bíblia não tem namoro. Na Bíblia tem casamento. Agora é claro, de uma forma bem natural, nós compreendemos que o casamento tem 3 estágios: namoro, noivado e casamento. O namoro é algo que nós criamos, na sociedade criou o namoro. Inclusive, quando eu namorei, não existia essa aliancinha de compromisso. Vocês tinham essa aliancinha, quando vocês namoraram, tempo do namoro, vocês tinham essa aliancinha que eles colocam? Não tinha, né? Hoje eles já associaram isso a essa coisinha. Mas olha bem, a gente entende que quando vocês dão a palavra de que estão namorando, e coloca a aliancinha de compromisso, mostrando que já tem uma namorada, que já tem um namorado, sabe o que você está dizendo? Eu estou dando direito para você esbiltar minha vida, para saber se de fato eu sou uma moça que preenche os requisitos exigidos por você no meu casamento, porque é contra a lei você entrar nas intimidades particulares, na vida particular um do outro, esbiltar, fazer entrevista, perguntar. Mas na hora que você se compromete em namoro, você está dando para ela, dando para ele o direito, inclusive para o pai dela, para o pai dele, para saber para quem esse pai vai entregar essa moça. Antes de falar em casamento, nós estamos só no namoro. Antes de falar em casamento, você está com essa aliancinha, dando o direito para ele esbiltar sua vida, para saber se você é de oração, se você é dizimista, se você vai à igreja, se você obedece seu pai, se você obedece sua mãe, como é que ele está tratando o pai dele, trata a mãe dele, se ele é trabalhador, se ele trabalha, se ele lê as mensagens. Isto é direito seu de namorada, é direito seu de namorado, pois vocês não colocaram uma aliancinha se comprometendo em namoro?
Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Está errado na minha compreensão. Assim que vocês colocaram uma aliancinha de namoro, você deitar no ombro dele, tá certo? Está errado na minha compreensão. Vocês nem ficaram noivos. Vocês nem sabem se vão casar. E já está sentado juntos, deitando no ombro dela dentro do santuário? Faço isso como uma repreensão. Está errado. Eu, particularmente, como ministro, como pastor, julgando ter o Espírito Santo e a revelação da mensagem, não estou de acordo em pegar na mão, ficar pegado na mão, andando para lá, para cá, pegando na mão, pondo comidinha na boca dela, pondo comidinha na boca dele. Eu já estive em encontros, vi um casal de irmãos se relacionando no companheirismo como se fosse noivo. Eu fui informar. Você pergunta, mas o pastor é curioso. Pastor é curioso mesmo, e eles precisam de ser. Afinal de contas, nós fomos chamados para sermos colocados num lugar mais alto e vigiar a igreja, vigiar o rebanho. E o pastor tem que ser bravo para salvar a ovelha do lobo e do leão. Ovelha, ela é indefesa, por isso ela precisa de pastor. E Deus coloca ao dispor do pastor um cajado. Eu estive no encontro uma vez, eu vi uma moça, por sinal filha de um pastor, se relacionando entre toda a multidão, como se fossem já noivos ou casados. Daquele jeito, para mim estava casado. Eu fui informar, nem noivos eles estavam. No outro encontro, ela já estava com um outro. Não ficaram noivos, não casaram, e ela já estava com outro. E portando do mesmo jeito. O irmão Brana, ele diz que um beijo é potencialmente um adultério. E aí a gente vê o quanto de adultérios existem dentro da igreja. E você sabe, o adultério começa pelos olhos. O adultério começa pelos olhos. São Mateus capítulo 19... versículo 5, 22, né? Versículo 22, Jesus disse assim: se um homem olhar para uma mulher e desejá-la no seu coração, já cometeu adultério com ela. E o irmão Brana responsabiliza as mulheres a se comportar, a vestir de modo que não chame a atenção maliciosa do homem. É isso certo, igreja? Os pastores concordam comigo? Então o adultério começa pelos olhos. O adultério começa pelas pernas. Começa mostrando os joelhos. O adultério começa com uma roupa apertada. O adultério começa com a exposição dos seios. Haja visto que às vezes de uma forma inconsciente, quando uma mulher corta o cabelo, o irmão Brana diz que o espírito de adultério já está em volta dela. Olha, queridos, e nós estamos atrás de uma libertação? Nós estamos atrás de uma libertação? E eu creio que o Espírito Santo é quem está nos dando esta ajuda, esta advertência. E eu gostaria de deixar mais consciente em relação ao casamento, especialmente para os homens, para as meninas também, porque elas é que responsabilizam de dizer sim e de dizer não. O dia que você fala para ele sim, diante de Deus, você já está casada com ele.
vocês disseram sim para ele, levou o conhecimento do público, falou com os pais, colocaram as alianças, foi reconhecido aqui no altar, diante da igreja, puseram as alianças. Vocês estão casados já, porque o que casa é a palavra. O irmão Brana diz que pastor não casa ninguém, padre não casa ninguém, o juiz não casa ninguém. Quem casa é vocês dois que se casam dando a palavra um para o outro. Por isso que tem esse período de namoro, para o rapaz conhecer se realmente ela é a sua esposa. Você pode ver você nela, seus gostos nela, o seu caráter nela, dá certinho. Eu encontrei a minha esposa. Muitos casam com esposas de outros, porque o caráter dele não está nela, mas o caráter dela pode estar em um outro, e ele casa com uma que não é esposa dele. E é claro que nós nunca vamos tentar consertar uma coisa que foi feita em relação ao casamento errado. Nesta dimensão, se tentarmos consertar, vai piorar mais. Precisamos de clamar pelo sangue. Uma vez que você descobriu que fez uma escolha errada, casou errado, é crer na graça, crer na misericórdia e pela fé continuar firmes até, né? Então, eu sei de pastores aqui que não casa de forma alguma uma moça que já foi noiva, às vezes fica noiva 1 ano, 2 anos, não recomenda ficar noivos esse tempo todo. Já chegou à conclusão que ela é a esposa, ele é o marido, ficaram noivos, por que não casam logo? Mas às vezes, depois que põe aliança, descobre que ela não é, que ele não é, e aí se separam. Eu tenho pastores aqui que, baseado na mensagem, não casa você. Baseado na mensagem, nós não casaríamos você mais, você está casada. Você lembra de José e Maria? José não conheceu Maria, mas ele soube que ela estava grávida, e ele não entendeu aquele assunto que ela contou para ele, de que um anjo tinha lhe aparecido, e o que estava acontecendo com ela era obra e graça do Espírito Santo, mas ele não acreditou naquilo. Mas ele era um homem justo, e deixou ela de uma forma secreta, e o anjo do Senhor apareceu para ele e disse: José, não temas receber Maria, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Maria, tua esposa, não abandona a tua esposa. E eles não tinham se alistado ainda, não tinha ido à lei ainda, mas o Espírito Santo, o anjo, disse que ele era marido dela. Baseado nisso, o irmão Brana diz que o que casa é a palavra, é ou não é? É a palavra. Então a moça não deve se precipitar em dizer sim para o rapaz. Toda vida, todo momento, o homem é mais afoito para casamento, e é uma ordem natural. É o homem que procura a mulher não procura o homem. Mas a mulher carrega a responsabilidade de dizer sim ou não. E uma vez que disse sim, então diga por revelação, diga com confirmação, diga para ele sim, mas diga como o assim diz o Senhor no seu coração. Amém? Glórias a Deus. E uma coisa que eu tenho do apóstolo São Paulo em 1 Coríntios capítulo 7, para os jovens que nunca casaram, ele disse assim: não casa não, é tão bom ficar solteirinho. Paulo disse: gostaria que vocês ficassem como eu, solteiro, vou a qualquer lugar, trabalha, estuda, profissionaliza. É claro que você tem seu pai, tem sua mãe que você precisa se submeter às ordens, né? Mulher não se habilita. A mulher nunca se habilita quando ela tem um pai e uma mãe que responsabiliza por ela, e depois que casa tem um marido que é o cabeça dela.
se responsabiliza por ela. Então, nesse sentido, a mulher não se habilita nunca, a menos que não tem pai, não tem mãe, né? Aí você deve ser bem habilitada mesmo. Então, eu deixo aqui essa recomendação do apóstolo São Paulo para os que são solteiros. É claro que o apóstolo São Paulo disse assim: se casar, não peca. Se casar, não peca. Se for para viver abrasando, então casem, rapaz, casem, mulher. É direito seu ter uma esposa, ter um marido, mas dentro desses princípios de pessoas que estão libertas. Amém? Libertas pela palavra de Deus, e que o Espírito Santo vivifica isso em vossos corações. Obrigado, podem vos assentar. Ai, Jesus, que Deus possa nos ajudar, né? Amém? Agora os casados, fiquem de pé os casados. Todos os casados. Não, só 2 horas, só. Você está parecendo velho, ué. Eu tenho certeza que tem velhos ali, ó, que tá muito mais forte do que eu, que sou jovem. Mas os casados, vocês querem continuar casados? Olha, grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Deus odeia o repúdio. Vira para a sua esposa e fala assim: Deus odeia repúdio. Então você não quer falar com sua esposa? Eu não estou vendo ninguém falando com a sua esposa lá. Então vamos falar junto assim: Deus odeia o repúdio. Nós, como crentes revelados, não podemos aceitar divórcio. Não podemos aceitar divórcio. E eu às vezes vejo isto no meio de nós de uma forma assim tão normal. Não é normal divórcio no meio do povo de Deus. Casamento está ficando um pouco banalizado, um pouco não, demais. Pelo fato de nós vivermos nos dias de Sodoma e Gomorra. Pelo fato de nós vivermos nos dias de Noé. Casamento tem virado uma coisa sem valor. Mas é a primeira constituição de Deus. Casamento, gerar filhos, ter família. E para ter esposa, precisa de ser responsável. Para ter filhos, precisa de ser responsável. E eu espero que todos vocês que já casaram, que estão casados, têm responsabilidade. Amém? Temos que pensar, é uma coisa sem retorno. É até que a morte os separe. Amém? Ninguém é obrigado a casar. Mas depois que casou diante de Deus, não deve se separar. Não deve se separar. Deve estar disposto a carregar a cruz até que a morte o separe. O caminho é estreito e apertado. Chegou eles dizer assim: se esta é a condição do homem e a mulher, bom é que o homem não case, fique solteiro. Então vocês jovens, rapazes e moças, vocês estão tendo consciência do que é casamento agora. Já tem, é claro, isso, o Espírito Santo está trazendo isso de uma forma mais à tona, mais vivificante, né? Amém? Obrigado, podemos assentar. Talvez a minha participação, o culto, fica em torno de perguntas, mas não é isso que eu quero. Mas
Eu quero perguntar para os jovens, depois eu vou perguntar para as famílias. Levanta a sua mão com sinceridade. Rapaz e moça, que levanta pela manhã e dobra os seus joelhos na beira da sua cama e ora. Levanta a sua mão, faz isso. De uma forma, seja sincero, de uma forma sistemática. Você não fica sem orar de manhã para ir para o trabalho. Pastores, vocês estão vendo poucas mãos levantadas? Poucas mãos levantadas. Isso mostra, é claro, nós temos aqui, das nossas igrejas, talvez nós não temos aqui 50% das nossas igrejas. Então eu faço uma avaliação da condição emocional, psicológica, espiritual das nossas igrejas, que não levantam pela manhã e oram. Não tem esse compromisso de levantar de manhã e orar. Eu digo, vocês precisam de levantar de manhã e ajoelhar na beira da cama de vocês e orar. Moça, ora, moça. Rapaz, ora. Quantos de vocês oram para almoçar? Sejam sinceros diante de Deus. Melhorou um pouco ao levantar das mãos. Toda a igreja agora, quem levanta a mão que ora de manhã e que ora de manhã, ora na hora do almoço, ora na hora do deitar, do dormir. Tem pessoas que, já tive alguém que falou assim: pastor, eu oro por todo mundo da minha família, por todos da nossa igreja, todas as vezes que eu deito. Mas sabe como que ele falou que fazia? Ele escrevia o nome de todo mundo num papel e colocava na cabeceira da cama. Uma perna em cima da cama e a outra embaixo, e dizia: Senhor, abençoe todos esses que têm seus nomes escritos neste papel aqui. Todo dia ele orava por todo mundo, né? É assim que você vai fazer também? Aleluia! Orou por todo mundo. Então, os irmãos estão entendendo? Agora, quantos de nós aqui faz culto doméstico com a esposa, com os filhos? Quando faz de manhã, faz na hora do almoço. Quando faz na hora do almoço, faz na hora de deitar. Mas que tem culto doméstico. Isto é uma doutrina da igreja. É uma doutrina de todos esses pastores aqui. Culto doméstico não é doutrina nossa? Nós fazemos isso ou não? Nós ensinamos nossas igrejas a fazer culto doméstico. E a igreja que não tem culto doméstico não tem alicerce. A igreja que não lê a mensagem não tem alicerce. Só o pastor lendo a mensagem para você? Aqui? Não pode. Não pode. Você tem que ler a mensagem. A fé para o arrebatamento está A fé para o arrebatamento está onde, meus irmãos? A igreja precisa de ler as mensagens. A igreja precisa de ler a Bíblia. Nós precisamos de ler. Nós precisamos de culto doméstico. E mesmo você tendo todo esse alicerce, você vai saber que o vento não vai deixar de atacar sua casa. Vento, tempestade, granitos vão vir sobre sua casa, mas você tem alicerce, aleluia. Você tem alicerce, tem aonde está apoiada a sua família, sua casa. Você não pode apoiar em um homem, você tem que apoiar nos ensinamentos que o seu pastor te entrega. O irmão Brana tinha que ir embora mesmo. Porque nós, se ele estivesse aqui, estávamos descansados demais no homem, William Marion Brana. E o ministério do irmão Brana foi simplesmente, e ele foi fiel nisto, trazer o recado, a mensagem, toda a ferramenta que a noiva do Senhor Jesus Cristo precisava. O Senhor Jesus Cristo o comissionou, entregou tudo para ele, e ele entregou tudo para nós e foi embora. E nós temos tudo para estarmos prontos para encontrar com o nosso noivo querido, nosso noivo Jesus. Ele foi fiel, o irmão Brana como mensageiro foi fiel ao Espírito Santo a favor da noiva do Senhor Jesus Cristo. Ele
foi fiel, ele não negligenciou, não deixou dinheiro, não deixou fama, não deixou mulher dominá-lo a favor da igreja dele, de Jesus. E agora o que é que nós estamos fazendo com a mensagem, com o que nós temos, que ele nos entregou? É responsabilidade agora, não é do irmão Brana, responsabilidade agora é minha, responsabilidade agora é nossa, responsabilidade agora é da igreja. Nos selos nós ouvimos o irmão Brana falar, ela tem um ministério a cumprir, a noiva tem um ministério a cumprir, e nós estamos aqui cumprindo esse ministério. Amém? Aleluia! Crianças, apresentando crianças, casando jovens, sepultando os velhos, mas alicerçando a igreja diante dos vendavais, diante dos ataques. Essa noiva, ela será e é perseguida, aleluia, mas ela não está desprotegida. A gente sabe que o amor vai se esfriando, nós ouvimos ontem. Mas não no coração da noiva. No coração da noiva está aumentando. O que a noiva mais deseja é o casamento. Quantos aqui desejam a volta de Jesus? Levanta a mão e dá um glória a Deus bem forte. Oh, Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. É a volta do Senhor Jesus é que vai colocar fim a muitas coisas. E isso tem que estar no coração nosso, irmãos. O maior clamor que existe neste tempo tão escuro, não é um homem ali à parte, semeando discórdia, semeando desavenças e promovendo desunião. O clamor da meia-noite está no coração dos eleitos. O Espírito Santo que esteve sobre o irmão Brano está sobre essa noiva querida, sobre esses pastores aqui, gemendo, clamando por arrebatamento da igreja. Então vamos lá. Primeira coisa que destrói casamento: falta de comunicação no lar. A falta de comunicação no lar destrói casamento. Marido não conversa com a esposa, esposa não conversa com o marido, os filhos não conversam com os pais não conversam com os filhos. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Os pais não sabem o que está no quarto dos filhos. Os filhos sentam na mesa para tomar café, os pais não têm tempo para conversar com eles. Isto vai distanciando uns dos outros. E o diabo gosta disso, ele é especialista em acarretar compromissos. E você é uma pessoa revelada, você é uma mulher revelada, cheia do Espírito Santo. Procura diminuir os compromissos. Compromisso maior que você precisa ter é com Deus e com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais. Essa falta de comunicação no lar está destruindo lares, destruindo famílias. Nós não temos tempo para darmos aqui exemplo de pais que não sabem quando suas filhas se tornam moças, os seus filhos se tornam já rapazes, e eles não têm diálogo com os pais, vão ter diálogos com pessoas lá fora. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, filhos, pais, esposas, procuram se conversar mais uns com os outros, dentro de casa.
Infelizmente, esse aparelho cancerígeno que está no bolso o tempo todo, esse notebook que é cancerígeno, está sendo usado demais da conta. Tem mais tempo para isto do que para a esposa, para o marido, para os filhos. O homem sai, não fala para a esposa para onde vai. A esposa sai, não fala para o marido para onde vai. Chega alguém em casa, pergunta por ele, eu não sei por onde anda. E assim vai. Maridos ganham seus dinheiros, colocam nas suas poupanças e a esposa não fica sabendo. O marido morre, o dinheiro fica para o governo. Tem herança, a esposa não sabe, porque não confia na esposa. Isto não é de Deus. Isso é obra do diabo, é Satanás. E precisa haver conversão nessa parte. Eu sei de uma irmã que o esposo dela morreu, nós não tivemos como fazer nada por ela. Ela só ficou com uma casa. Quando eles eram fazendeiros, tinha muito dinheiro, muito gado, ficou tudo na mão do advogado, porque ele confiava mais no advogado do que na esposa. Perdeu tudo. Não conversa, não tem diálogo. Na verdade, quem tem conta conjunta não, quem tem conta no banco deveria, se é casado, associar o nome da esposa. Mesmo que ela não pegue talão, mesmo que ela não trabalhe com o banco, deveria, se são casados, são conta conjunta. Isso eu estou falando dentro da lógica. Dentro da lógica. Então a falta de comunicação, primeiro item. Segundo item, o financeiro desequilibrado. Isto também destrói famílias. Mulher compra tudo que vê. Mulher vai no bolso do marido, pega o dinheiro sem falar com ele. Isso destrói lares. Isso destrói famílias. O homem pega a sua calça ali, vai e veste com a carteira e vai lá na loja pagar. Quando chega lá na loja para pagar, pega a carteira, cadê o dinheiro? Não, cadê meu dinheiro? Fica agitado, fica nervoso. Alguns dos meninos roubaram meu dinheiro. Alguém entrou lá em casa, roubou o dinheiro. Ele entra no carro, vem acelerado para casa, chega já nervoso. Quem pegou meu dinheiro? Quem pôs a mão? Fui pagar lá, foi um carão. Já tinha batido toda a documentação. Quando eu fui olhar, cadê o dinheiro? Lá vem a esposa. Bem, o dinheiro não é meu também. Nós não somos casados. Ela está certa. Eu achei na razão de ele ir pegar. Peguei 500 conto lá na sua carteira. Você não me dá. Você vai notando que a falta do diálogo gera desconfiança, gera a falta de comunicação. Ela não conta para ele de jeito nenhum que o viajante passou lá e ela comprou não sei quantas coxas. E não pode contar também não, porque ele disse que não é para comprar esse mês, por causa que o orçamento já estourou, não pode comprar. Mas ela compra. E ela não tem como tirar, a não ser através do marido. E como o marido é pão duro, ela vai na carteira e saca. E depois os transtornos vão vindo. Vocês estão notando o que eu estou mencionando? Coisas que destroem casamento. E às vezes é dentro de lógicas. O financeiro desequilibrado. Depois se vender tudo. E tem um detalhe, tem uns que é assim. Se ela vai lá e faz compromisso com R$1.000, ele fala que você fez. Ele fala, eu já entrei em assuntos assim. Ele fala, você fez compromisso de 1.000, eu faço de 1.000 também. A competição.
de dívidas. Esquece de Romanos 8, versículo 13. Não devais nada a ninguém. 13, versículo 8. Não devais nada a ninguém a não ser o amor. Os cristãos não deveriam comprar fiado. Os cristãos não deveriam dever. Não deveríamos dever. Cartão de crédito, meu Deus, esse tal de cartão de crédito, de cheque predatado. Por isso eles chamam de crediário tentação. É tentação mesmo. E se nós não nos armar com fé, a gente não vence as tentações. Comprometem a própria casa. Eu sei de famílias que estão morando de aluguel porque teve que vender a própria casa para poder pagar dívida e tirar seus nomes do Serasa. Vocês estão entendendo, igreja? Então o financeiro desequilibrado também acaba com família, destrói os lares. E o diabo quer isto. O diabo quer isso. E o pastor, ele cai no dever e é impulsionado pelo Espírito Santo para ir atrás destas coisas e descobrir o que é realmente está acabando com as famílias. Porque o diabo quer acabar com as famílias. Acabando com família, acaba com a igreja do Senhor Jesus Cristo. É das famílias que nascem evangelistas, é das famílias que nascem pastor, é das famílias que nascem todo o quintuplo de Efésios. Mas se não tiver família, se não tiver mãe de oração, como tinha Moisés, se não tiver mãe de oração, como tinha Abraão Lincoln, como é que teríamos um Abraão Lincoln? Vocês estão entendendo? Hoje nós estamos tendo governos da forma que estão tendo, porque talvez eles não tiveram igreja, talvez eles não tiveram famílias, talvez até tiveram remunerações, tiveram dinheiro, tiveram status, mas não tiveram famílias. Por que o mundo hoje está caminhando para o lesbianismo e para o homossexualismo? Se for fazer um inventário da vida de cada um desses, porque não tiveram igrejas. E se tiveram igreja, tiveram religiosidade. A religiosidade é tão pecado quanto a ignorância religiosa. Porque só sabe dizer não, 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 e não sabe mostrar para eles o que eles pode. Vocês estão entendendo, queridos irmãos? Porque se existe um espírito que eu considero hipócrita, é o espírito religioso. O espírito religioso é o espírito mais hipócrita que existe. Na igreja é uma santidade, não vê televisão, não usa internet, não sei o que, não fala gíria, não fala no palavrão, mas lá em casa, lá na escola é outra coisa muito diferente. Então que Deus nos liberta, aleluia! Vocês querem a libertação total, nós queremos libertação total, inclusive dessa hipocrisia religiosa. Nós queremos é nos posicionar sobre rocha, não sobre areias movediças, né? Então cuidado com esse financeiro desequilibrado. Se a pessoa ganha R$1.000, fazer compromisso de 2, vai dar problema. Terceiro lugar, a incompatibilidade de natureza. Essa incompatibilidade de natureza, a Bíblia chama de um quente e o outro fervendo. Incompatibilidade de natureza. Antes de casar precisava de saber, mas não sabe. Ele é nervoso demais da conta. Mas é engraçado que quando está namorando não mostra, né? Ela é nervosa demais da conta, mas quando está namorando ela não mostra. Eu sei de um moço que tem um medo de casar com uma moça nervosa. Mas essa moça é tão meiga, é tão suave, e ele está enganado.
porque eu sei que ela é muito nervosa. Melhor fora se ela demonstrasse nervosa perante ele, e ele então se armasse com todos os dispositivos para enfrentar a nervosinha, do que casar e depois descobrir que ela é nervosa. Incompatibilidade de natureza separa a família, separa lares, acaba com o matrimônio. Quarto lugar, preferências por filhos. Isso aqui, irmão, destrói família demais da conta. Às vezes o pai vai corrigir o filho, a mãe entra na frente. Não pode. Mas às vezes o pai demonstra aptidão mais pelo primeiro filho e não pelo segundo, pelo terceiro. E a mãe demonstra mais aptidão para o caçula. E mesmo de uma forma inconsciente, na hora de corrigir, as preferências entram em cena. Ele corrige com mais severidade aquele que a mãe tem mais preferência e demonstra mais aptidão. Ela corrige com mais severidade aquele que o pai tem mais afinidade, luxa mais. E todas as vezes que isso acontece, ou ele entra na frente para salvá-la, ou ela entra na frente para salvá-lo. Vocês estão me entendendo? Isso não pode acontecer. Isso não deveria acontecer. E às vezes, quando eles se casam, nota-se até com a chegada, aquele que ela tem mais afinidade, os netos são mais bem recebidos, a nora é mais bem recebida, e notam, eles percebem. O ser humano, ele é ativo, ele entende. Até os animais percebem quando você os trata bem, quando você os trata mal. É ou não é? Eles notam. Quando chega ela, com ele, o genro e os netos, lá vem ele, o sogro, que não tem tanta afinidade pelo casal ou pelo filho, pega na mão, recebe e tal, vamos entrar. Aí a mãe, vem aí meu filho, vem pra cá, vem minha nora, vem pra cá, e senta ali, meu netinho e tal. E o sogro não teve muita manifestação. Mas quando chega o outro casal, que o sogro tem afinidade, tanto por ele quanto pela nora, ou pela nora tanto quanto pelo filho, os netos pegam no colo, abraça e beija. O casal que chegou antes, percebi. E a mãe, isso é desde criança, meu pai é assim, desde criança minha mãe é assim. Isto não é bom, e nós precisamos de lutar contra isto, porque são seus filhos, são suas noras, seus genros, são seus netos. E ninguém deveria pensar em casar sem lembrar que existe uma sogra, um sogro, e que existe cunhados, cunhadas. Ela terá, ou ela tem seus tios, que naturalmente, quando eles chegarem, ela vai dar bênção para ele. E você entrou na família, ele também passa a ser seu tio. Tio da minha esposa é meu tio também. Por que não pode dar uma bênção ou pedir uma bênção? É meu tio, é minha tia, de ambas as partes. Todos que vão casar devem pensar que você não vai casar só com ela. Você vai entrar na família dela e ela vai entrar na sua família.
É um kit completo. Se fosse só ela, talvez seria melhor casar. Mas precisa de casar com esta compreensão. Estou falando certo ou não? Famílias, comunidade. Nós temos igreja que, se falar de um, falou de todo mundo. Porque um é pai, o outro é avô, o outro é sobrinho, o outro é tio, o outro é cunhado, o outro é bisavô, o outro é... Tudo é igreja. Aí chega aquela conclusão, sabe de uma coisa? Nós, todo mundo é irmão. Somos todos irmãos. Não com aquela do Alzir Zaru, né? Até o diabo é nosso irmão. Não é isso não, né? Mas... vamos para a quinta, a definição dos papéis sociais da família. Tem pai que não sabe que é pai, não compreende as responsabilidades de pai. Tem esposo que não compreende o que é esposo, não tem uma definição do que é esposo. Tem mãe que não compreende o que é mãe, não tem a definição do que é ser mãe, não tem a compreensão de definir o que é uma esposa. Qual é o papel da mãe? Qual é o papel do pai? Qual é o papel da esposa? Qual é o papel do esposo? Nós temos aprendido que o esposo, ele é o chefe do lar. É ou não? Quem concorda comigo que o esposo é o chefe do lar? É o chefe do lar. Mas quem concorda comigo que a esposa é a rainha do lar? Mas será que nós estamos respeitando essas definições mesmo como tal? Ele é o cabeça, ela é o corpo. E isso deveria ser vivido, para o lar não ser destruído. E ele saber respeitar ela como rainha. Na minha compreensão, quem escolhe a cor da casa, aonde vai comprar essa casa, de que jeito fazer essa casa, é a mulher. E infelizmente muitos homens são tão machões que não dá esse direito para a esposa. Ela não gosta de vermelho, ela gosta de azul, mas ele gosta de vermelho. E aí ele pinta a cozinha toda de vermelho, e ela vai ficar a vida toda ali na cozinha, diante de uma cor que causa doença para ela. Você sabia que ambientes cria atmosfera? E o que leva a criar atmosfera são justamente os lugares que são colocadas as coisas, as cores, flores. O preto fala de alguma coisa, o azul fala de alguma coisa, gera coisa na consciência, tem doenças psicológicas. Quem escolhe aonde morar, o camarada chega em casa e diz: ó, comprei uma casa. Comprou uma casa? Aonde você comprou essa casa? Eu comprei lá na Vila do Conde. Que Vila do Conde? Quanto você pagou nessa casa? Eu paguei X. Ah, mas aqui faz tempo que eu estou orando, tem uma casa bem ali pertinho, já entrei, já olhei tudo lá, do jeitinho que eu desejo. E é bem mais barato. Agora você vai lá, você é cabeça mesmo, é cabeça dura, você faz as coisas sem consultar. Ah, mas eu sou o chefe, eu sou... eu já sei, toda a vida foi assim. Eu vivo com você porque eu sou crente, né? Mas você não dá prazer pra gente, não. Você é terrível. E aí começa a coisa. Definição agora. Quem vai escolher o meu carro? Não é a minha esposa que vai escolher o meu carro que eu vou dirigir. Não.
Definição. Correto ou não? Agora eu vou comprar um carro para você, você escolhe. Eu gosto da cor branca. Agora você é que escolhe. Você já deu até uma dica, né? Você gosta do branco. Então, irmãos, nós precisamos de ter uma definição dos nossos papéis nessa sociedade de famílias. Porque infelizmente nós não estamos tendo pais, nós não estamos tendo na sociedade maridos, esposos, cabeças e mulheres que são mães e que são esposas. Mas nós, como cristãos, estamos procurando nos libertar dessas ignorâncias e definir o nosso papel. Vamos para a sexta. Interferências externas e internas. As interferências externas e internas também têm destruído famílias. A minha sogra, nunca dei liberdade para ela mandar na minha casa. A minha mãe, que é sogra da minha esposa, não tem direito legal nenhum de fazer alguma interferência na nossa casa. Mesmo sendo cristã, mesmo sendo cheios do Espírito Santo, até porque sendo cheias do Espírito Santo, elas não interfeririam. Se é cheia do Espírito Santo, não interfere na vida do cônjuge, na criação dos filhos. Não. E nós temos muitas sogras interferindo na vida dos casais. E eu não sei nem por que você casa e ainda vai morar com a sua sogra. Porque se for para você casar e morar com a sua sogra, para quê? Larga de mão desse casamento por agora. Na casa da sogra você não pode chegar lá e pôr sua colher de pau no meio, não, tá entendendo? Dá seus palpites, não. Tem muitas mulheres que falam assim, ó, a minha mãe fazia, era assim, 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 e do jeito que a minha mãe fazia, e eu vou fazer. Você tem que entender, irmã, que a sua mãe casou com seu pai. Você não casou com seu pai. Do jeito que a sua mãe faz, deu certo em relação ao pai dela. Mas se você for fazer do jeito que ela faz com o seu pai, vai dar errado. Porque a natureza do seu pai é uma e do seu marido é outra. A cultura, a criação, os ânimos dele é outro. Não pode deixar de uma forma inconsciente a sua sogra interferir na sua casa. E a sogra ter essa consciência de não interferir na vida do casal. É claro, se eles saírem, os dois juntos, e for até você, o sogro, se for até você, a sogra, e sentarem juntos lá e ter diálogo, ter conversa, tudo bem. Mas cada um deve respeitar o foro um do outro. Essa aqui é a grande verdade. Eu sei de casais que dizem, o que fez nós separarmos foi minha sogra. O que fez nós separar foi meu sogro. Isso não pode existir. Que isso esteja longe de nós. Levanta a sua mão e diga assim, que isso esteja longe de nós. Se casou, ele tem responsabilidade de marido, responsabilidade de esposo, responsabilidade de esposa. Se vira, meu filho, a casa é sua, os filhos são seus. Quem tem que pagar a energia lá, quem tem que pagar a água lá, não é eu não, é você. Correto? Eu cuido da minha casa, você cuida da sua. E eu te dei exemplo. Enquanto você viveu comigo debaixo dos meus telhados aqui, você viu como é que funciona. Como é que eu e a sua mãe nós conversamos, trocamos ideias.
É assim que funciona. Agora é você e sua esposa. Vocês têm que assentar, têm que conversar. Vocês têm que ter diálogo. Não é eu que vou resolver essa questão não, meu filho. Não é eu que vou resolver essa questão. É você. Então essa interferência de pessoas de fora chega e diz: ah, você é boba demais. Você é boba demais. O outro chega e fala: você é submisso demais a essa mulher. Você está no meio de nós, de repente você liga para sua esposa para dizer onde você está. Você tem medo dela? Você tem medo da sua mulher te largar? E fica incitando, insistindo para ele se rebelar contra a esposa. Na verdade, o marido cristão, cheio do Espírito Santo, deve ser convertido à sua esposa, e a sua esposa convertida ao seu marido. Devem serem convertidos um no outro. Afinal de contas, o que é que diz a Bíblia? Serão dois em uma só carne. Vamos para a sétima definição, a sétima coisa: independência total entre o cônjuge. Marido que é totalmente independente da esposa, esposa totalmente independente do marido. Isso também separa a família, separa casais, destrói. Eu tenho o meu dinheiro, ela fala: o dinheiro é meu, eu faço dele o que eu quero. Eu já ouvi marido falar assim: interessante, pastor, até ela é minha, quanto mais o dinheiro dela. E interessante é que ela fala que tem o dinheiro dela, aí o que ela faz? Ela compra tudo que pensa que tem que comprar, e o dinheiro não dá, e depois tem que eu pegar do meu, para poder inteirar. Mas o dela não sobra para me ajudar em nada. Eu tenho que dar dinheiro para ela, mas ela não tem dinheiro nunca para me dar, para me ajudar na dívida da água, na dívida da energia, na compra do mercado. É aquele tanto de sandália, e sempre tem, todo mês tem mais uma. Isso separa a família, isso separa casais. Independência total entre o cônjuge. Não, gente, em nome de Jesus, se é casado não é independente não. Você vai abrir uma conta, eles logo perguntam. Você vai fazer qualquer outra coisa, eles perguntam. Se você vai abrir um crediário, aí eles perguntam: quem mais pode comprar no seu nome? Quais são as pessoas que você pode colocar aqui para comprar no seu nome, que depende de você? No funeral, você vai fazer um plano de funerária. Quais são as pessoas que dependem de você? Quantos filhos? Sua esposa. Então quem é casado não tem independência total não. Afinal de contas, ninguém é independente. Eu dependo do médico, o médico depende de mim. Eu dependo do dentista, o dentista depende de mim. E se toda a sociedade pensasse que são dependentes um do outro, nós passávamos a proteger um ao outro. O açougueiro protegia os seus compradores, os seus fregueses, porque ele pode ter lá o açougue cheio de coisas lá para vender, mas se não tiver, eu não dependo de você para me viver. Não depende. Não depende da prefeitura, não depende do governo, não depende. Nós somos dependências totais. Nós dependemos uns dos outros. O pastor depende da igreja. Ai do pastor que diz que não depende da igreja, tem o seu próprio dinheiro, tem o seu próprio comércio. Eu sei me manter sem dízimo, sem oferta, sem ajuda, sem oração, sem preocupação uns dos outros. Eu dependo da igreja e tenho certeza que a igreja depende de mim, senão não existiria. Depende das minhas intercessões, depende das madrugadas que eu faço por aquela família. E o marido depende da esposa assim. Para começar, não existe homem completo sem uma esposa. Você quer ser completo, você tem que ter uma esposa. Para você trazer a sua prole, você precisa dela.
trazer a sua continuação, você precisa dela. Então não é pecado você reverenciar a sua esposa, não. Quer dizer, reverenciar num bom sentido. Respeitá-la, honrá-la, ouvi-la, dar crédito a ela. Não é errado não, você ligar, querida, eu falei que daqui meia hora eu chegava, mas não deu, eu tive que passar aqui, fala a verdade, não mente não. Mas se eu falar a verdade, fica nervoso, deixa eu ficar, mas fala a verdade. Mas daqui uma meia hora, talvez uma hora, eu estou chegando, viu? Camarada sai para comprar 1 quilo de carne, encontra com fulano Beltrano, e o fulano Beltrano leva ele não sei aonde, e lá leva mais 20, depois mais 20 minutos, não liga, e ela está lá esperando pela carne, e o camarada não chega com a carne. 1 hora depois, 2 horas depois ele chega, todo mundo já almoçou sem carne, as vasilhas já estão limpas, ele nem comunicou. Eu lá vou comunicar com mulher o quê? Ela é sua esposa, ele é seu marido. Agora eu pergunto, concorda comigo ou não? Está certa a colocação que eu fiz? Dependência total. Essa independência destrói marido, destrói família, destrói casais. 8º, violência física e verbal. Violência física e verbal. Ah, irmãos, essa violência física e essa violência verbal, violência com criança, essa pedofilia. Como é que uma esposa vai suportar um marido violento, que abre a boca para falar o que pensa e o que não pensa, o que acha que pode falar, e ela tem que escutar? E vou falar uma coisa para os irmãos: não existe uma coisa que dói mais do que uma palavra maldita que é pronunciada por uma pessoa que a gente ama. Se a gente ama aquela mulher e ela não pensa para falar com a gente, é violenta no verbo, isso vai. Dizem que a desmancha a afeição, como é que é? A ingratidão desmancha a afeição, mas o amor vai esfriando, a coisa vai acabando. Então você associa aí, ó, violência verbal e violência física também. Ao ponto do irmão Breno falar assim: se um homem bate numa mulher, ele não tem coragem de enfrentar um homem. Mas eu vou fazer uma pergunta para os irmãos: qual é o homem que aguenta? Tem que ser sangue de barata. Uma mulher que avança no homem, arranha ele, bate nele. Eu mesmo estive visitando um primo meu, e eu estava lá conversando com ele, escutei do outro lado: ai, pá, ai, meu bem, ai, 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 meu bem, ai, pá, ai, meu bem, eu nunca te traí, por que você me faz isso comigo? Eu ouvi ele falando, dizer: meu bem, eu nunca te traí, por que você faz isso comigo? E o interessante é que só escutava a conversa dele, só os gritos dele. Aí eu não sei o que o irmão Brano ia falar, porque em relação ao menino que pegou a comida e jogou na parede, ele falou que queria ficar com esse menino pelo menos 10 minutos. Eu não sei como que o irmão Brano ia falar em relação a essa mulher que estava metendo o cabo de rodo nele. Que homem que aguenta isso? Eu não aguentaria. Primeira surra que eu levasse, segunda eu não espero não, ué. Você esperaria a segunda? De jeito nenhum, ué. Violência verbal, violência física de ambas as partes. Isso acaba com as famílias, acaba com o casamento. Ai, Jesus, vamos para mais uma. Nono lugar, infidelidade. A infidelidade também acaba com o casamento e tem destruído muitos casamentos. A infidelidade dele para com ela e dela para com ele. Eu vou falar uma coisa aqui para os irmãos. Eu sei que é da mesma família.
a prostituição e o adultério é da mesma família, da mesma origem. Mas tem diferença. O adultério com a prostituição tem diferença. A gente entende, pela revelação da palavra, através do nosso profeta, que se a mulher cortar o seu cabelo, o irmão Brana diz que o homem tem de largar dela, porque desonrou sua própria cabeça. É isso, certo? Só que o irmão Brana não deu direito, na sua mensagem, do homem casar com outra por ela ter cortado o cabelo. O apóstolo São Pedro diz que por um consentimento mútuo, eles podem se separarem para servir a Deus. Porque Deus é de paz, não é de confusão. Mas se verem que não pode viver sem um outro, que se ajuntem, é assim? Isso é o apóstolo Paulo. Se retornem, juntem-se. Mas não está mandando casar com outra, casar com outro. Agora, em relação à prostituição e o adultério, no original, a prostituição é chamada de porneia, que se refere à prostituição, ajuntamentos ilícitos. O adultério é moikeia, que se refere a uma queda, que vem o caso do adultério, que só tem uma coisa que pode fazer com que ambos permaneçam juntos por causa de adultério. Só tem uma coisa para eles permanecerem juntos por ter adulterado. Foi o que Adão fez em relação à sua esposa. A Eva não caiu em prostituição, em porneia. A Eva caiu em adultério. Ela foi adulterada, ela foi invadida. E o Adão fez uma coisa maravilhosa com Eva. Inclusive isso estava na mente de Deus em relação a você e eu para com ele. Porque também fomos adulterados. Nós não vivíamos em prostituição, mas nós fomos adulterados. Nós estamos numa condição de gente adulterada. Nós não estamos na vida original que Deus estabeleceu, mas nós estamos ouvindo estas mensagens porque nós estamos indo de volta ao original. A redenção se aproxima. Então só tem uma coisa que pode fazer com que o casal permaneçam juntos, uma vez que houve adultério. Só existe uma palavra, ela não é mágica, ela é para ser vivida: perdão. Perdão. Para viverem juntos só existe isso: perdão. E quando você perdoa de coração, nós aprendemos, aí o amor desce e sara tudo. Mas se não houver perdão, se ele não acha condição para perdoá-la, para perdoá-lo, interessante é que na mulher a coisa fica mais agravante, o caso do adultério. Mas diante de Deus, tanto o homem quanto a mulher é a mesma coisa. Hebreus 13, versículo 4: aos que se dão à prostituição e os adultérios, Deus os julgará. Venerado, respeitado é o matrimônio cujo leito é sem mácula, sem mancha. E o irmão Brana diz que um rapaz que nunca fornicou, nunca prostituiu, nunca adulterou, ele é virgem. Para casar precisava de ser virgem, o homem precisava de ser virgem, a mulher precisa de ser virgem. O irmão Brana disse assim, ele casa com ela, ela casa com ele, adquire suas famílias, mas diante de Deus eles continuam virgem. Porque só dá o direito ao homem tocar numa mulher se eles casarem. Se não casar não pode, é pecado, é a prática do diabo, é Satanás. Ninguém tem o direito de se satisfazer com o corpo do outro se não houver consentimento mútuo e por uma forma legal. Não pode. Por isso que lá em cima não se casa e nem se dá em casamento, porque isso aí foi uma permissão de Deus por causa do pecado.
Mas a vontade de Deus é que o homem nunca tocasse em mulher e que a mulher nunca tocasse no homem. Vocês entenderam? Infelizmente, isso está generalizado no mundo inteiro. O caso do divórcio e da vida licenciosa, a prática de namorados e etc. Mas adúlteros e adúlteras, diz a Bíblia. E foi por isso que o mundo foi destruído com água. E é por isso que o mundo vai ser destruído com fogo. Nono lugar, então, está aí a infidelidade. A coisa mais correta, depois de você viver 30 anos com uma mulher fiel a você, e você a coloca num trabalho, e ela recebe 100 cantadas num dia só, de um só homem. Essa mulher tivesse confiança em você, ela já tinha exposto esse perigo para você, e você já tinha tirado ela de lado daquele serviço. Mas toda vez que ela manifesta para sair, você vai, meu orçamento, não sei o que e tal. E quanto mais coisa ela traz para dentro de casa, mais você acha bom, né? É o patrão que está comprando ela. E você acha bom, não acha? O dia que ela acha força, porque está vivendo naquela, como é que fala, naquela condenação. Toda vez que ajoelha para orar, tá aquele capeta na frente. Toda vez que vai tomar da ceia, aquele demônio está ali. E se ela não confessar, toda vez que ouve uma mensagem, aquilo pesa mais. A mulher começa a cair em depressão. E você, marido, não vê nada disso. Você não é o protetor da sua casa. Você não é o chefe da sua casa. Você não é a porta lá da sua casa para proteger seus filhos, e você não está protegendo sua esposa. Depois ela acha fé, coragem para confessar para você a sua desgraça, a sua derrota, a sua vergonha. Você pega, manda o pé nela, né? Não sabe perdoar como Jesus nos perdoa e perdoou a igreja. Você quer ver ela na prostituição, não é? Porque a Bíblia diz assim: e ele te dominará, mas você não dominou. E agora você quer a responsabilidade toda só em cima dela. É fácil. Tem muitos homens que colocam as mulheres nesta condição para poder achar razão diante da Bíblia, diante dos pastores, diante da igreja, para casar com outra. E Deus te julgará por essa maldade, rapaz. Você apronta, ninguém fala nada, né? Porque você é o homem, você não mancha. A mulher mancha. Mas você vê o que Deus fez em relação ao que o diabo fez com a mulher? O diabo odeia a mulher, irmãos. O diabo odeia a mulher, porque a mulher representa a igreja. O diabo odeia a igreja. O Senhor Deus tinha falado com Adão: não faça. Falou nada com Eva. E Adão tinha que se responsabilizar pela sua esposa, de protegê-la, salvá-la, guardá-la. E com certeza ele falou para ela, mas ela não guardou a palavra do seu marido e ficou nas fronteiras. Infelizmente foi assim. E o diabo não veio a Adão, porque Adão representava Jesus. Veio a igreja de Adão, veio a mulher, sendo um vaso mais fraco. E conseguiu arrastar ela para a vergonha. Conseguiu puxar o véu da sua inocência. E colocou ela na condição que se encontrava, desprotegida. O Senhor Deus veio para Adão e disse: você não cuidou da sua mulher? Agora com o suor do teu rosto comerás teu pão. E você não guardou a palavra do seu marido? Agora o seu desejo vai ser para o seu marido, e ele vai te dominar. E você vai ter dor, vai ter seus filhos com dor, tá bom? Aí quando o Senhor veio para a serpente, você fez uma coisa terrível. Você fez uma coisa terrível, serpente. Você conseguiu estragar meus filhos. Mas eu vou falar uma coisinha para você. Vou botar inimizade entre você e ela. Vou colocar inimizade entre a sua semente e a semente dela. Mas eu vou vingar do que você fez com essa mulher. A semente dessa mulher vai pisar na sua cabeça. Você odeia a mulher, mas eu amo a mulher. Eu amo a mulher. Haja visto que todo homem bem sucedido tem uma grande mulher por detrás. É ou não é? Mulher virtuosa,
o seu valor excede aos rubins. Irmã, não se sinta desprezada quando o apóstolo fala: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Não se sinta desprezada em se submeter a um real e verdadeiro marido, mesmo que ele não seja esse marido. Dá condição para ele ser marido, dá honra para ele, para você ser honrada. Deus te honrará. Vós, maridos, amai vossas mulheres, mesmo que elas sejam caninanas, mesmo que elas sejam esse sicuri, sabe? Essa cascavel. Porque o amor cobre multidões de defeitos. E o amor, ele é condicional. Você ama somente aqueles que você quiser amar. A gente não ama só pelo fato dela fazer coisa boa pra gente, não. A gente ama porque decidiu amar. Se não fosse assim, Jesus não tinha dito: amai vossos inimigos. Inimigo, como é que eu vou amar inimigo? Só desejo mal pra gente. Mas se é fator decisivo, ele pediu para nós amar os nossos inimigos. Então eu decidi: vou amar esse cachaceiro, vou amar esse brigão, vou amar esse ignorante, vou amar essa ignorante. E Deus é amor. Só existe uma coisa, meus queridos irmãos, que faz com que casais continuam juntos: Deus. 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 Fala comigo: Deus. 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 Só Deus. Só Deus faz com que um casal comece com 18 anos, passa pelos 50 anos juntos, 60 anos juntos. Só Deus. Só Deus faz isso. Porque o diabo não gosta, não quer ver famílias. E você está com 60 anos, você pode dar testemunho de quantos atropelamentos, quantos vendavais, quantas coisas terríveis aconteceu no passado da sua vida. Mas graças a Deus minha velhinha está aqui. Graças a Deus meu velhinho está ali. Não aguento mais ficar sem meu velhinho. Não aguento ficar mais sem minha velhinha. Deus ama ver os casais juntos. Você vai sair deste culto com vontade de amar mais sua esposa, não vai? Quantos maridos aqui querem amar mais as suas esposas? Ai, irmãos, isso é bom demais, é glorioso demais. E eu vou falar uma coisa para vocês. Vamos até o 10 aqui para nós encerrar, porque são 17 aqui, mas não dá para nós ir mais não. É a intimidade do casal. Intimidade do casal. Pouco se fala nisso na igreja. Sexo. Pouco se fala sobre sexo na igreja. Talvez por vergonha, talvez por considerar uma coisa ridícula, é pecado. Fazer sexo não é pecado não. Se fosse pecado, para que você ia casar? Como é que os nossos filhos vêm, se não for através do sexo? Fazer sexo é uma coisa boa, uma coisa maravilhosa. Cura estresse, é relaxamento, tanto para ela quanto para ele. E a mulher goza de uma coisa que Deus deu para ela, que não deu para o homem. A mulher tem prazer sexual muito mais do que o homem. O homem, quando ele vai ao máximo, acabou. A mulher não, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. E tem um detalhe: a coisa é nojenta, a coisa é feia. E tem um detalhe: a coisa é dolorosa. Mas se não fosse o prazer que Deus colocou naquilo, ninguém faria uma coisa dessa. E o apóstolo São Paulo escreveu o capítulo 7 de 1 Coríntios, falando o tempo todo disso, e às vezes a gente não fala. Quando faz a pergunta a respeito de casamento, o homem não tem domínio sobre si, mas tem a mulher. A mulher não tem domínio sobre si, mas tem o marido. São 3 coisas fundamentais
que eu descobri entre todas estas que separam casais, incompatibilidade de natureza, esse fator financeiro, que às vezes o homem não tem muito, separa, porque ela enche os olhos para ter muito, e aparece alguém que oferece para ela. E o fator sexual, a sexologia, ou a meu, que fala, meu Deus, a sexualidade é o termômetro dos casais. Olha, irmão, você pode estar com 80 anos, a mulher deve entender isso, o homem está com 80 anos, mas ele quer ser homem, e quem faz ele ser homem é a mulher. Não esse assunto de sexo, ele é um fator primordial na vida de um casal. Que negócio é esse? O camarada vai casar com uma moça e sabe que não tem nenhuma atração por ela e casa. A atração pela mulher prepara ele para o ato de acasalamento. E que tal uma moça 8 anos casada, chegar no escritório e falar: pastor, sou virgem até hoje. E a moça vivendo, ela vive junto com o marido, porque é uma cristã, e ela tem o Espírito Santo, ela se submete a essa condição. Mas entra no escritório e fala: pastor, tem 8 anos, sou virgem igualzinho quando eu casei. Vocês estão entendendo? É um assunto bem profundo. Está encerrando nossa palestra, mas é muito sério. Esse rapaz que sabe que não tem atração por ela, não tem virilidade, não tem masculinidade, ele deveria ter mais senso, ir ao médico antes de casar. É claro que as moças não casam pensando nisso, mas todos os homens casam pensando nisso. As moças casam pensando em ter um lar, ter um companheiro, ter uma casa, ter seus filhos. Elas não se aprofundam nesse assunto do sexo. Mas interessante que quem marca a data do casamento tem que ser a mulher, não é o homem. Eu quero casar no dia 25. Dia 25, companheiro, eu não posso casar. Eu estou no círculo menstrual, eu não posso casar dia 25, ué. Do dia 25 até o dia 1º, eu estou com essa fase, eu não posso casar. Quem marca casamento não é o homem, não. O dia do casamento é a mulher que marca. E quantas moças vão para o casamento e lá ela assusta com a coisa porque não teve informação nenhuma. Hoje é quase impossível, porque a nossa sociedade está aberta para tudo isso. E nós sabemos que mocinha sabe de muito mais coisa do que você, que já é mãe de 5, 6 filhos. Rapaz, orar, irmãos, vamos orar. Vamos ter esses últimos 15 minutos de oração. Já ouvimos coisas tremendas sobre vida no lar. Isto não é nada à toa. Nós precisamos de cada item deste. Precisamos de ajustar nossas vidas conjugais, que sem ajustamento não haverá arrebatamento. Não te enganes não, te enganes não. Se não houver um ajustamento no lar, no casamento, Jesus não vem buscar uma família bagunçada, Jesus vem buscar uma família ordenada. Então você vai orar: Deus, ordene a minha vida, ordene meu casamento, ordene o meu lar, em todos sentidos. Marido briguento, nojento, que não aguenta nada, já sai brigando, espancando, violentamente, às vezes não com porrete, mas com palavra, e esposa também. Nós estamos destruindo com nossas próprias mãos aquilo que deveríamos construir. Vamos orar, vamos ajoelhar e orar. Você que pode ajoelhar, ajoelhe. Quem deseja vir ao altar, venha. Vamos pedir misericórdia,
Nós precisamos é de misericórdia. Misericórdia. Vamos orar. Cada um abra sua boca. Fale com Deus da sua maneira. Fale com Deus.
presença. Eu quero mais do seu viver. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais do seu viver. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por ter vindo aqui na igreja nesta noite e ouvido a Tua palavra, Pai. Tudo o que queremos é nos alinhar com a palavra, colocar em ordem aquilo que está em desordem em nossas vidas, para que assim possamos estar prontos para a sua chamada ao alto. Perdoe os nossos pecados. Pecamos por palavras, por obras ou por pensamentos. Dá-nos mais de Ti, Senhor, porque só Sua presença é que nos livra de pecar. Guarda-nos para a hora da Tua vinda, em nome de Jesus Cristo. Aqui também esses nomes, irmãos que estarão viajando, guarde a cada um. Também veio um pedido pela internet, Egmar, ajude-o, Pai, onde ele estiver, o que for. Ajude a cada um, nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Adoremos a Deus com nossas ofertas, irmãos. Cópia dessa fita que foi rodada está liberada, viu? Você faz o pedido lá. E seja humilde e diga: Senhor, eu sou devedor. Deus ama ver em nós humildade. Você sempre chegar e dizer: Senhor, eu sou devedor. Há muitas coisas que eu não devo, mas há muitas coisas que eu devo. E Jesus ama ver nós retos com sua palavra. Um culto é para isso. Um culto é para avaliar nossas vidas com a palavra. Não com o conceito de A ou de B, mas com o conceito de Deus, sua palavra. E se nós fazer esse check-up
nós estaremos clinicando a nós mesmos e nos curando, mudando de hábito, estaremos nos curando. Muitos opróbios em nossos lares é por vida desordenada que levamos com a família, não é? Tanto do lado feminino quanto do lado masculino. Que Deus nos ajude, tenha misericórdia de nós, amém? Possamos deixar isso enterrado, tudo de errado em nossas vidas, enterrado nesse velho ano que está terminando, e começar o novo ano com uma nova vida, novos desejos, né? Deus abençoe os irmãos que nos acompanharam nesta noite pela internet. Lá em Frankfurt, na Alemanha, a irmã Conceição Picotto. Nos Estados Unidos, em Nova Jersey, a irmã Hermínia, a irmã Maria, a irmã Sara. Na Itália, em Palermo, a irmã Roseta Graziani. Distrito Federal, em Ceilândia, o irmão Eupídio e família, o irmão Hinaldo e família. No Riacho Fundo, o irmão José Correia, a irmã Febe. Em Santa Maria, irmão Marcos Antônio. No Recanto das Emas, irmão Leonardo Leite. Em Goiás, no Jardim Ingá, irmã Brasilinha, irmã Agostinha. No Novo Gama, irmã Ana e família, irmão José Neto e irmã Josefa, irmão Clóvis. No Jardim ABC, irmão Fernando e irmã Josiane. Na Chácara Umuarama, irmão Nonato. No Jardim Serra Dourada, irmã Lília, irmã Samara e família. Em São Miguel do Araguaia, irmão Arlindo Fernandes. Em Minas Gerais, em Teófilo Otoni, irmã Milza e família, irmão Rafael e irmã Daiane. Em Poços de Caldas, Minas Gerais, irmão Roberto Pires e Adriel. Em Pernambuco, no Recife, irmão Pacheco e família. No Rio de Janeiro, em Resende, a irmã Ana Maria, irmão José Severino e Josias. Em São Paulo, em Mogi das Cruzes, a irmã Eliana e o irmão Ricardo. No Glicério, o irmão Gilberto, o irmão Francisco, a irmã Luzinete. Em São Paulo, capital, o irmão José Pereira e a irmã Jari. E outras 57 conexões que não enviaram os seus nomes. Vamos dizer a eles: Deus os abençoe, em nome de Jesus. O irmão Ronan e a irmã Ludmila avisa que não estarão nos próximos cultos, motivo de viagem. Pede oração, nós já oramos. O irmão José Rufino justifica sua ausência nos próximos cultos, por motivo de viagem, pede oração, nós já oramos. O irmão Wesley Diácono justifica sua ausência neste culto. Haverá culto evangelístico amanhã, quinta-feira, lá no Café Sem Troco. O culto lá é às 19 horas, viu? Às 19 horas, você pode ir, vai ser uma bênção muito grande amanhã. E sexta-feira, depois de amanhã, nós teremos aqui um culto especial. O pastor Gerald estará viajando para os Estados Unidos. Ele virá tomar o avião aqui em Brasília e ele vai pregar para nós. Ele vai viajar às 23 horas, então ele vai pregar para nós aqui sexta-feira próxima. Venham todos, convide os irmãos que você conhece, convide a todos para esse grande culto, um culto especial. Mais um culto especial, né? Todos os cultos nossos são especiais por causa da presença do especial, que é o Espírito Santo. Mas um pregador estranho de fora tem um temperozinho assim, não é? Diferente, é bom saboreá-lo. Então, sexta-feira, depois de amanhã, vamos começar o culto às 19 horas, 6h30 com o programa de rádio, e às 19 horas em ponto, já começa a cantar para dar mais tempo para ele pregar, viu? Então, convide as pessoas para vir. Sexta-feira, venha você. E sábado teremos o culto lá em Taguatinga, às 18 horas. Domingo aqui é a escola dominical. Você traga a mensagem que estamos estudando domingo. É a União Invisível da Noiva. Deus os abençoe. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Não esqueça de orar pelo irmão João Batista, que está internado lá em Goiânia, no Hospital Hugo. Ele talvez fará cirurgia na segunda-feira. Ele me ligou ontem, estamos orando por ele. Ele disse que as dores cessaram, mas é necessário fazer a cirurgia.
um carro bateu na moto, ele quebrou a bacia, quebradura mesmo, muito forte. Mas Jesus é o médico dos médicos, amém? Que Jesus esteja na mão daqueles médicos para fazer uma boa cirurgia e que logo Ele esteja no nosso meio, glorificando a Deus como Ele sempre ama estar, não é? Ele está em Goiânia, internado lá no Hospital UCO, lá em Goiânia. Senhor Jesus, sela, Senhor, tudo o que ouvimos, vivifica em nossos corações, leva-nos de volta aos nossos lares, desejando ser mais crentes, mais verdadeiros, mais genuínos em Sua palavra. Com o perdão de nossos pecados, pedimos que o anjo do Senhor nos acompanhe e nos traga de volta sexta-feira para mais um culto em Sua presença. Encomendamos nossas vidas em Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Aperte a mão do seu irmão, de sua irmã, diga: Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Volte para casa abençoados. Alegria de um salvo não se explica e não tem comparação. Quem é eleito e também predestinado carrega graça dentro do seu coração. É muito simples, porém sábios e entendidos não compreendem e jamais vão entender. É muito mais do que ser um religioso. É fé perfeita na palavra deste Deus. Eu sou feliz, mesmo diante de amarguras desta vida, porque do fundo da minha alma irradia um sentimento de sincera gratidão, porque Jesus em uma cruz me concedeu essa alegria. Por isso hoje eu o louvo noite e dia, até muito em breve chegar lá em Sião. Que o mundo oferece é passageira como chuva de verão. Em um minuto tudo isso desvanece, deixando apenas o amargor e a solidão. Mas para o salvo há outra realidade, que no mundo nunca passará. A redenção um dia me foi ofertada, alegremente vivo sempre a cantar. Eu sou feliz, mesmo diante de amarguras desta vida, porque do fundo da minha alma irradia
sincera gratidão.